Olha só, pessoal, mais uma polêmica agora em nível nacional, né? A cunhada do ministro do Supremo, Dias Toffoli, Cássia Pires Toffoli, nega qualquer ligação ou conhecimento sobre a empresa Maride Participações, da qual o irmão dele é diretor-presidente. O empreendimento de José Eugênio Dias Toffoli está registrado em um endereço supostamente de fachada, localizado em um bairro residencial na cidade de Marília, no interior de São Paulo. Inclusive, essa é uma reportagem do Estadão. Inclusive, um repórter, colega nosso que já passou para Itatiaia, que está à frente dessa reportagem, nosso Pedro. Bom, o imóvel de 130 metros quadrados apresenta sinais visíveis de desgaste, como paredes rachadas e pisos quebrados. A empresa, controlada por irmãos do ministro Dias Toffoli, já integrou o quadro de proprietários do resort Itaiaiá, situado em Ribeirão Claro, no Paraná. Segundo o Estadão, a empresa vendeu parte do resort por cerca de 3 milhões de reais. O ministro ainda não se manifestou sobre o caso. Bom, Eduardo, só para resumir a prosa aqui, a suspeita, inclusive o Metrópolis traz isso ontem em reportagem, você citou aqui no Conversa Geração, que é aquela transação de fundo para fundo até chegar à compra desse resort, né? Lembrando que o fundo tem a ver com o Banco Master. E lembrando que quem está controlando o resort hoje é advogado da... Não sei, quem que é? JF. É verdade, tem a JF na história ainda, é verdade. E lembrando que outro dia mesmo o Toffoli cancelou uma multa de 10 bilhões e 300 milhões que deveria ser paga pela JBS. E que o Toffoli, além disso, falou assim que a empresa tinha que ter acesso aos dados da chamada Vaza Jato para poder se... Aí, Júnior, olha, pra você ver a responsabilidade de um comunicador falar um negócio desse numa rádio que é a mais ouvida do Brasil. Mas aí o que as pessoas pensam, os pobres mortais, é que... Porque, veja só, essa empresa está registrada numa casa em Marília, no estado de São Paulo. Isso. Vai lá o Pedro, repórter do Estadão, fala com a dona assim, o seu marido, cunhado, ele é dono da empresa, falou assim, meu filho, olha a minha casa, está financiada. Então, tua empresa está no endereço fantástico. O Estadão que está falando, eu não. Aí... É uma podridão. Esse caso Master parece muito com a 381 Norte, essa que vai daqui para o Espírito Santo, que de Belo Horizonte a Monlevade tem 100 quilômetros de extensão e 200 curvas. E atrás de cada curva daquela aparece uma novidade perigosa. É o caso Master. Gente, eu li em algum lugar que estão pensando lá em Brasília numa saída boa para o Toffoli. Dizer, olha, esse caso tem que ir para a justiça comum, porque tem nada a ver com pessoas que têm foro, não é privilegiado. Gente, arruma uma desculpa pro homem sair dele. Não dá mais, tá feio demais, João. Só para dar o nome correto do repórter, o Pedro Augusto Figueiredo, estava tentando lembrar o sobrenome dele, não lembrava, inclusive um abraço pro Pedro. Ô Rita, todas as perguntas que o Eduardo fez a mim, eu fiquei meio titubeando, você tirou nota 10, você acertou todas, então vamos lá para resumir esse caso. Ô Júnior, é uma coisa assim, olha, eu estava vendo ontem a caminhada do Nicolas e ele em cima do caminhão, falando lá, ele estava em Cristalina. E eu achei interessante que na blusa dele, e a frase que ele mais falava é "Acorda, Brasil", porque parece que nós estamos anestesiados e estamos aceitando tudo. Então as coisas estão acontecendo em uma proporção, parece ser até inacreditável. Então, na verdade, quando o Eduardo fala numa saída honrosa para o Toffoli, eu acho que ele não tem mais saída honrosa. É uma coisa que a gente tem que ir a fundo e ver o que está acontecendo. Que sistema é esse? Que sistema é esse que está operando no Brasil? É aquele lance de ontem. A diminuição dos crimes violentos é uma consequência do crescimento monstruoso do crime organizado. Estão nos matando silenciosamente todos os dias, pela corrupção das instituições, pela corrupção de tudo. Então, tudo tem um esquema.
Então, o Brasil é um país dos esquemas onde você encontra no topo da pirâmide executores desse esquema, envolvidos nesse esquema. E no topo da pirâmide estão aqueles que nos representam, que legislam por nós, que dão ordens. Então, o que a sociedade pode esperar de um país que se cala diante de coisas assim inaceitáveis, porque a gente veio de um mensalão, passamos por um petrolão e agora a coisa tomou uma dimensão tão grande que a captação de recursos está se dando em cima do pequeno investidor que, acreditando na segurança do sistema financeiro através de um fundo garantidor de crédito mantido pelos grandes bancos, na sua grande maioria dos recursos, você tem um esquema que usa esse dinheiro, agora com a liquidação do Ewbank, nós estamos falando de mais de 1/3 do Fundo Garantidor de Crédito sendo usado para pagar uma pirâmide que envolveu e está envolvendo, nós não sabemos ainda onde que isso vai parar. Então tem figuras públicas envolvidas, mas o modus operandi, todo mundo sabia de onde que estava vindo o dinheiro, do pobre coitado, do pequeno investidor. E tudo isso acontecendo nesse país chamado Brasil. Então, o Acorda Brasil do Nicolas, ontem me deu um soco no estômago. Acorda Brasil. Ô William Travassos, e a gente não pode esquecer, além do Dias Toffoli, só para a gente não perder também todo o contexto da história, tem um contrato ali da esposa de Moraes também, né? Sim. E tudo misturado nessa história aí do mar. Eu acho que a gente precisa separar o CPF, né? O CPF do irmão do Toffoli é um, o dele é outro. Ok, tá tudo bem. São coisas diferentes, né? Mas por isso a importância daquilo que eu falei ontem. Vamos colocar a CPI do Banco Master, a CPMI do Banco Master e vamos nos debruçar sobre todas as informações envolvendo o que pode ser o maior escândalo financeiro deste país. Acho que o caminho é esse. Agora, Júnior, quando a Rita tira 10 na prova de questionamento sobre os personagens, a gente lembra de quê? De qual operação emblemática que a gente tinha certeza que nós estávamos lavando o Brasil e expulsando, né, os corruptos do sistema público? Lava Jato. E a Lava Jato, ela caiu por terra e os personagens continuam, né, entranhados na nossa política no meio das sacanagens. É um absurdo, cara. Essa Lava Jato foi antecedida pelos anões do orçamento, pelo Sim. mensalão mineiro, mensalão nacional. E quem tá... o cocô é diferente, mas as moscas são as mesmas. Por isso, gente, eu não sei como é que nós vamos fazer. Eu até conversar com a direção da rádio, a gente fazer uma conscientização pelo voto para o Senado no ano que vem, sabe, João? Nós não podemos votar com o fígado ano que vem. Eu vou votar em fulano porque ele é o candidato do Beltrano. Aí eu vou votar em fulano porque ele é bom na rede social. Nós temos que escolher um Senado sério. Para não ficar falando impeachment de fulano, Beltrano, não. É para sentar e rever todo o funcionamento das Cortes Superiores da Justiça Brasileira, da própria instituição Congresso Nacional. Dá uma sacudida, Júnior, para você não deixar o ministro... 35 anos do Supremo com a caneta podendo tudo, para você ter mecanismos de freios e contrapesos da sociedade. E me incluo aí no Acorda Brasil do Nicolas e da Rita, como eu disse ontem, para a OAB Nacional. Acorda, OAB! Pessoal, é o seguinte, só pra gente fechar aqui o Conversa e Reação de hoje, é importante dizer para quem tá aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, a previsão de muita chuva, já choveu muito nos últimos dias. Nesse momento chove extremamente forte em 8 das 9 regionais aqui da capital mineira, então aquela atenção redobrada com muros, com trincas. Você que tá rodando pelas ruas de Belo Horizonte também, muito cuidado, que a previsão de 90 milímetros de chuva só para hoje. Isso é muita coisa. Ponto final no nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, William Travassos e Rita Mondinho.